Boa tarde, meu nome é João Victor, sou aluno de doutorado da professora Maria Emília e hoje vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa sobre identificação de telomerase RNA em animais. Bem, a apresentação vai ser bem sucinta. Vou começar com uma breve introdução sobre alguns conceitos de biologia molecular de telomerases RNAs, além de falar um pouquinho sobre métodos de extração de features em sequências biológicas. Após isso, falei um pouquinho sobre o problema, nossas hipóteses e nossos objetivos. Depois, partiremos para uma breve revisão de literatura e, por fim, falarei um pouquinho sobre a proposta do nosso projeto, que a gente anda fazendo nele. Bem, então começando, o que é uma telomerase? Telomerase é um composto ribonucleoproteico que é formado particularmente por duas moléculas. A primeira é a telomerase reverse transcriptase, que é bem conservada em diferentes espécies, por exemplo, dentro da árvore de eucariotos. Porém, para que tenha o pleno funcionamento da telomerase, além do TERT, nós temos os TERs, que são as telomerases RNAs. As telomerases RNAs não são tão conservadas assim em diferentes espécies. Normalmente elas tendem a evoluir de uma forma muito rápida em diferentes grupos de linhagem de eucarioto. Varia em tamanho, em sequência primária dos nucleotídeos, numa estrutura espacial, uma estrutura secundária, e também nos seus caminhos de biogênese. Um exemplo, claro, é o tamanho de TERs em diferentes organismos. A gente vê, por exemplo, que em vertebrados temos um tamanho, por exemplo, de 312 a 559, enquanto ciliados e plantas, que tem um tamanho razoavelmente parecido, porém, em fungos, olha, você tem uma variação de 900 a 2.425 nucleotídeos, numa sequência que basicamente faz a mesma coisa em diferentes organismos. A telomerase tem uma função essencial no crescimento celular, e também é bem estudada aí no estudo do câncer e de algumas doenças celulares. Bem, aqui a gente pode ver uma representação bidimensional, na verdade até mesmo um pouquinho tridimensional por causa dos pseudonós, de uma molécula de telomerase RNA em diferentes organismos. Note que ela é bastante parecida na sua estrutura secundária em comparação a outros organismos, porém o tamanho vai variar bastante e em algumas regiões não vão ser muito bem conservadas. É o exemplo do three-way junction, das leveduras. Vão possuir nomes parecidos, porém com uma estrutura um pouquinho diferente em vertebrados, em ciliados, em fungos e leveduras, no caso. Bem, então nós temos aqui uma estrutura bidimensional, normalmente a gente recebe esses dados numa estrutura unidimensional e usamos alguns algoritmos aí para conseguir essa estrutura secundária. O problema é que nós temos que procurar isso em arquivos de texto, arquivos de sequências lineares gigantescos, compostos aí por milhões e milhões de nucleotídeos. E aí, algo que seja interessante para utilizar nessas sequências é a extração de sequências biológicas utilizando técnicas de machine learning, de feature extraction. Então, normalmente, você classificar sequências biológicas em diferentes famílias de DNA, RNA ou proteínas é uma tarefa já há muito tempo explorada na bioinformática. E tem um desafio muito importante, que é você encontrar dentro dessas sequências biológicas características que realmente sejam interessantes, que sejam úteis, para que a gente possa aplicá-los em métodos, por exemplo, de machine learning. Você encontrando boas features, você consegue aí, criar bons algoritmos de identificação dessas moléculas em genomas, por exemplo. E aí a gente tem várias aplicações de bioinformática que utilizam dessas técnicas de extração de features. Muitas delas vão se basear em características biológicas, propriedades biológicas, para identificar uma determinada molécula utilizando algum algoritmo de machine learning. Então aqui alguns exemplos, por exemplo, conteúdo GC, quantidade de ORFs, algumas estatísticas sobre elas, propriedades fisicoquímicas, propriedades de estrutura secundária, entre outras. Porém, essas aplicações que levam em consideração apenas propriedades já conhecidas no campo da biologia molecular, normalmente elas falham em encontrar sequências que não seguem tão bem assim, a uma propriedade, vamos dizer assim, canônica. Ela não vai encontrar, por exemplo, telomerases RNAs atípicos, que não costumam seguir aquele padrão convencional que é estudado nos livros. Ou seja, essas aplicações normalmente são difíceis de se adaptar a um outro problema específico. No nosso caso, por exemplo, a gente poderia estar treinando para vertebrados e na hora que fosse mudar, por exemplo, para fungos, talvez aquelas mesmas propriedades biológicas não sejam tão bem definidas em organismos diferentes. E uma solução para isso é utilizar uma abordagem baseada em modelos matemáticos. Eu vou transformar aquela sequência de DNA num vetor, por exemplo, um vetor onde cada elemento dele pode ser um dos nossos nucleotídeos, e utilizar aí alguma técnica de extração de features, como por exemplo transformação de Fourier, entropia ou redes complexas, para realizar então essa extração de características de uma forma mais automatizada.
Então aqui, por exemplo, né, a gente pode utilizar alguns modelos matemáticos, como VOS, integer, real, z-curve, que vão pegar uma determinada sequência de DNA e vai fazer algumas transformações, transformando essa sequência, por exemplo, né, em um vetor que vai ter números, vai ter, por exemplo, alguma representação que a caracterize de uma forma um pouquinho diferente, tá certo? Bem, fazendo isso, a gente consegue transformar esses vetores em features, né, em dados reais, e treinar em algum algoritmo de machine learning. Redes complexas, por exemplo, né, você poderia transformar uma sequência como essa, né, numa estrutura bidimensional, e a partir dessa sequência bidimensional, né, a gente poderia transformá-la em um grafo e através de vários, por exemplo, métodos de decomposição de grafos, extrair as features. Então isso, né, normalmente esses métodos eles costumam identificar talvez features, né, que pelo conhecimento biológico a gente ainda não conhece. Então, é uma boa prática, é uma boa ideia, né, quando você não tem muita ideia de quais são as propriedades biológicas da sua sequência. E aí vemos para o nosso problema, né, que por mais que a gente conheça várias diferenças entre diferentes terras de diferentes organismos, né, dada a sua rápida evolução, provavelmente a gente tem ainda muitos outros atributos que a gente não conhece dentro de uma telomerase RNA, que seriam muito difíceis de serem encontradas apenas pela investigação humana, né? A gente olhar para a sequência e falar, olha, todas essas sequências têm algo em comum, né? Mas nem sempre esse padrão vai ser fácil de ser percebido. E a nossa hipótese é que, utilizando o método de extração de features, a gente pode potencialmente, né, obter aí, features úteis que podem ser utilizados em métodos de machine learning, de forma que a gente consiga entender e compreender melhor os TERs em diferentes tipos de organismos, né, diferentes reinos de seres vivos. Então, o nosso objetivo deste trabalho é criar um método de machine learning para identificar TERs, primeiramente, né, no reino animal. Um pequeno comentário, né? Nós começamos primeiramente tentando no reino dos fungos, porém não deu muito certo, né? Infelizmente os fungos eles têm uma capacidade de evolução extremamente mais rápida, por exemplo, do que em animais. E aí os métodos não estavam funcionando tão bem e a gente tinha uma quantidade muito pouca, né, de dados. A gente tinha cerca de 45 mais ou menos TERs em leveduras, por exemplo, o que dificultava bastante, né, a utilização de técnicas de machine learning. Então, para reduzir um pouco isso, nós estamos utilizando no reino animal, né, porque a sequência ela é bem menor, a gente tem uma facilidade maior de transformar a sua sequência numa estrutura secundária. E temos também, né, uma quantidade maior de sequências disponíveis na literatura. Então, nossos objetivos específicos, né, para criar esse método de machine learning, primeiro, né, a gente descobrir, né, quais são essas sequências que estão disponíveis na literatura, extrair features, né, baseadas aí, primeiramente, em propriedades biológicas, porque é importante também, né, a gente levar em consideração os achados, né, da biologia molecular nisso. Eles têm um nível de confiabilidade maior, né, mais aceito pela comunidade acadêmica. Mas também a gente quer criar também, né, um método, né, para que possamos extrair informações não necessariamente vindas, né, do conhecimento biológico, mas sim baseadas em extração de features matemáticas. De forma, né, que a gente consiga aí, ter uma boa extração de features, né, uma boa representatividade de sequências atípicas. Né. Aqui eu tinha colocado Saccharomyces totalis, né, mas já era do projeto antigo. Né. Agora a gente vai testar primeiramente, né, com o reino animal. Na medida do possível, né, nós vamos ampliar isso para os diferentes reinos. Também vamos construir, né, a partir disso, um modelo de machine learning usando essas features encontradas. E aí nós esperamos identificar novas sequências de TER, né, aumentar, ampliar o nosso conjunto de conhecimento de TERs em diferentes organismos de animais, inicialmente. Né. A esperança é que possamos usar esse mesmo método para também em diferentes reinos. Bem, na revisão de literatura, nós observamos uma característica bem interessante nos métodos computacionais. A maior parte dos métodos vão se basear em dois campos, né, que são bem complementares. Basicamente, são técnicas baseadas em homologia. O que isso significa? Dado um conjunto de sequências que eu conheço, eu vou fazer uma espécie de alinhamento ou basicamente uma comparação na similaridade da sequência primária com os nossos candidatos. Né? E aí a gente utiliza BLAST, FragRep, Infernal para isso. Além disso, né, essa homologia ela só vai funcionar se ela for guiada por uma espécie de filogenia, ou seja, eu vou primeiro aplicar meus métodos em organismos extremamente próximos e à medida que eu vou encontrando TERs nesses organismos próximos, eu amplio o meu espaço de busca. Normalmente é o que é sido feito aqui. Métodos puramente de inteligência artificial não encontrei. Basicamente, o problema, né, de poucas features,
organismos, né, impossibilitam um pouco essa pesquisa. Porém, nós acreditamos, né, que os métodos podem sim ajudar, né, os métodos de machine learning podem ajudar em encontrar, né, novos teres, né, em diferentes organismos. Bom, e aí vem a nossa proposta. Né? A nossa proposta, então, é criar, né, um método, né, de extração de features para encontrar teres de animais. A primeira tentativa, como eu falei para vocês, foi em teres de leveduras, né, e mais específicos, nessa ordem dos Saccharomycetes. Né? Infelizmente, a gente seguiu também uma lógica de guiar, né, a nossa busca através de uma árvore de filogenia. Então a gente tinha aí sequências de proteína, né, fizemos uma filogenia dos Saccharomycetes, e a partir de grupos bem específicos, né, devido à alta evolução, nós buscamos, né, genes característicos que normalmente delimitam regiões de TER. E a partir dessas regiões de TER, nós buscávamos, né, os componentes já conhecidos de TERs dentro dessas regiões. E na medida que a gente vai encontrando esses TERs, a gente poderia criar, né, listar diferenças entre eles, e por fim, né, combinar essas diferentes subárvores da nossa árvore filogenética para ter uma quantidade de material, né, uma quantidade de sequências de TERs possível, né, uma quantidade grande, suficiente para treinar um algoritmo de machine learning. Não funcionou tão bem. A gente não teve muito êxito, né? As sequências elas se distinguiam muito e técnicas de homologia não estavam funcionando tão bem. Então nós partimos por uma busca no reino animal, né, onde a gente já tem uma quantidade um pouquinho maior, não é tanto assim, né? Nós temos aí 137 TERs disponíveis, de acordo com um artigo, né, de 2020 do Logues Varan. E eles tendem a ter algumas características um pouquinho mais conservadas. Né? Por exemplo, aqui é uma figura de dois tipos de organismos, os vertebrados e os equinodermos, e eles possuem muitas características semelhantes, né? Além do seu tamanho. Por exemplo, nós temos um pseudonó, que é onde tem a região de template, que é extremamente importante para o funcionamento da telomerase. E também temos um Acabox, né, que são essas regiões extremamente conservadas, que são, normalmente elas sempre aparecem, né, sempre estão aparecendo nas telomerases RNAs, e entre elas nós temos esse hairpin, né, que é essa estrutura bidimensional aqui. Então, no nosso algoritmo, né, de extração de features usando propriedades biológicas, nós estamos focando nosso esforço em extrair características vindas do pseudonó e do Acabox. Né? Esse Acabox, né, ele é bem similar aos Snornas. Né? Os Snornas também possuem esse H e esse ACA, e também tem um hairpin parecido com este. Então nós utilizamos, né, o nosso trabalho antigo, no meu mestrado eu identificava Snornas. Né? Então a gente pegou algumas dessas características biológicas que já são características de um HACA, além de incrementar algumas outras, né, que nós percebemos que existem dentro desta molécula. Por exemplo, o CABBOX, né, que é uma região também característica muito presente aí no loop, né, do meu hairpin loop. E aí a gente criou, né, algumas regiões, por exemplo, o template, o CAB, temos essa região de P1, H e o ACA. Nós utilizamos uma matriz, né, de posições específicas, uma PSSM, de forma a criar um score para cada uma dessas regiões. E na medida que a gente consegue delimitar essas regiões, nós utilizamos, por exemplo, um algoritmo, né, que é o RNA Fold, que ele vai basicamente criar essa estrutura bidimensional a partir de uma sequência primária, né, uma sequência de nucleotídeos. Com isso, a gente está extraindo, né, as features estruturais, que normalmente elas tendem a ser mais conservadas do que as estruturas primárias. Né? Então, o nosso método a princípio, né, biológico, nós vamos extrair características da estrutura secundária do pseudonó e do HCA. E na parte das features matemáticas, a gente ainda não inicializou isso, né? A gente está quase terminando essa parte aqui de extração de features, está faltando apenas fazer o dobramento do pseudonó, que é um pouco mais complexo, porque ele envolve, né, essa dobradura aqui, ela é um pouco mais complicada de ser feita utilizando a RNA Fold, né? E aí a gente estava investigando, né, um algoritmo para dobrar as estruturas, né, a estrutura secundária, que identifica qual é a região, né, qual é a região que ocorre um pseudonó, né, que é uma informação de estrutura terciária, um pouquinho mais complexo de ser identificado. E já começamos a obter bons resultados. Então a gente pretende conseguir tirar várias informações do pseudonó nessa semana e na próxima, por exemplo. Né? Uma vez finalizado isso, a gente pode fazer o treinamento e tudo mais. Na técnica, né, de utilizar extração de features baseada em modelos matemáticos, a nossa ideia é bem parecida, pois nós podemos transformar, né, a estrutura primária e secundária dessas sequências de TERs, né, em expressões matemáticas. E a partir disso, podemos pegar diretamente essas estruturas, né, essa estrutura secundária e primária, e utilizar aí métodos como a transformação de Fourier, entropia e redes complexas. A princípio, eu estou mais tendendo a utilizar redes complexas, visto que a gente percebeu, né, que a estrutura secundária ela tem uma conservação maior. Então, podemos fazer um RNA fold, transformar isso numa estrutura secundária, e a partir dessa estrutura secundária, criar um grafo que vai ser decomposto.
tá certo? Ainda estou pesquisando, né, qual vai ser o algoritmo que nós vamos utilizar aqui. Sugestões são bem-vindas. E acreditamos, né, que essa extração baseada em modelo matemático vai revelar bons atributos, né, que linkam diferentes testes entre diferentes subgrupos, né, de animais e até mesmo, né, quem sabe, da nossa Saccharomycetes. Aqui, só para finalizar, gente, é o que a gente está planejando, né, como um workflow de machine learning. Aqui, né, no caso, a gente vai fazer dois testes, né, um usando features biológicas, né, e outro baseado em modelos matemáticos. Vamos criar um conjunto de treinamento, conjunto de teste, utilizar algum algoritmo, também aceito sugestões. E basicamente é isso, né? A partir disso a gente cria um modelo e consegue prever, né, consegue identificar novos candidatos a terras, né? E é isso, nosso trabalho. Basicamente, a gente está quase finalizando essa parte de estação de features. E aí, após isso, né, a gente vai fazer os treinamentos, verificar se a gente consegue um bom resultado. Né? É claro que na medida que a gente vai criando um modelo e vai identificando novos candidatos, né, a gente pode ampliar o nosso conjunto de conhecimento e deixar mais poderoso, né, o nosso método. É isso, basicamente. E eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado.